E finalmente o atacante holandês Memphis quebrou o silêncio e fez forte desabafo em suas redes sociais. Jovem zagueiro cria do Terrão pode já ter assinado pré-contrato com o clube europeu e assim estar deixando o Corinthians de graça. E ainda falando sobre zagueiro, Gustavo Henrique não treinou normalmente em campo com os companheiros, ficando apenas na parte interna do CT devido a dores no quadril. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o zagueiro Gustavo Henrique. Ele não treinou normalmente com os companheiros por 2 dias consecutivos, mas tudo é tratado como um fato normal devido à carga intensa de trabalhos. Vamos lá. O Corinthians vem se preparando para a sequência dessa temporada 2026. Teremos compromissos importantes. Próximo jogo oficial, dia 23, pelo Campeonato Brasileiro contra o Remo, dentro de casa na Neoquímica Arena. Jogo da última rodada do primeiro turno. Extrema necessidade de vitória para se afastar de vez do Z4 e, claro, tentar buscando a parte de cima da tabela. E também teremos decisões, oitavas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores. Desde o dia 25 de junho, os jogadores voltaram aos trabalhos no CT após um período de quase 30 dias de férias, e trabalhos fortes estão acontecendo no CT Dr. Joaquim Grava. Na última segunda-feira, dia 6, e na terça-feira, dia 7, o zagueiro Gustavo Henrique, um dos principais nomes do atual elenco, relatou dores na região dos flexores do quadril e acabou não indo a campo, ficando somente na parte interna do CT. O Corinthians trata esse problema como uma consequência natural da intensa carga de treinos dessa intertemporada e não demonstra preocupação com algo de repente podendo ser considerado uma lesão mais grave. Então, a tendência, a expectativa é que o jogador volte a treinar normalmente em campo já nos próximos dias. A minha opinião quanto ao Gustavo Henrique não ter treinado por 2 dias consecutivos é a seguinte: claro que o Corinthians trata como algo normal devido à grande carga intensa de jogos, após os jogadores terem ficado quase 1 mês de férias, mas absolutamente que esses próximos dias serão determinantes. Por exemplo, se o Gustavo Henrique não diminuir as dores, ou de repente as dores até aumentarem, claro que aí o clube deverá partir para algum exame ou alguma coisa assim para tirar de uma vez qualquer dúvida relacionada a uma possível lesão do jogador. Como eu disse, o Corinthians só volta a campo oficialmente no dia 23, mas temos um amistoso no próximo domingo, dia 12, contra a equipe do Cascavel no Paraná. Claro que se o Gustavo Henrique não tiver 100%, não compensa nem viajar. A importância de todos os jogadores estarem à disposição do Diniz, né, nesses trabalhos da intertemporada é principalmente pelo fato da maneira, da metodologia de jogo que o Diniz quer implantar, aquela saída de bola desde o começo. Então, claro que tudo começa pelo campo de defesa. Então, claro que é ótimo que o Gustavo Henrique esteja presente o quanto antes possível. Vamos continuar acompanhando e, claro, e torcer para que o jogador, já nesses próximos dias, possa estar normalmente e volte a trabalhar com os companheiros. E agora vamos continuar falando sobre zagueiro, só que agora jovem zagueiro, cria do Terrão, que pode ter assinado pré-contrato com clube europeu e, sendo assim, pode estar deixando o Corinthians de graça. Algumas semanas atrás, eu trouxe informações para vocês ligadas ao jovem zagueiro Lorenzo, zagueiro de apenas 19 anos, da base, mais precisamente do Sub-20, que tem contrato até o dia 21 de agosto e ainda não tinha nada avançado sobre uma possível renovação de contrato. E, na verdade, o Lorenzo pode estar avançado não para renovar, e sim, na verdade, o jovem jogador pode estar deixando o Corinthians. Segundo informações da rádio Itatiaia,
o Lorenzo assinou um pré-contrato com um clube da Série C do futebol italiano. Sendo assim, o jogador pode estar de saída do Corinthians de forma gratuita e, claro, a tendência é que o Corinthians não vai receber nada porque ele tem contrato apenas até o mês que vem. O Lorenzo, que é considerado, para se ter uma ideia, um dos zagueiros promissores que o Corinthians tem hoje na sua base, jogador que está no clube desde os 12 anos e desde o ano passado que ele já vem tendo ali algumas aproximações com clubes da Europa, tanto é que na temporada passada chegou a fazer alguns testes na equipe do Milan. Então, segundo informações da Itatiaia, ele já assinou um pré-contrato com o clube da Série C, esse clube não foi revelado, e sendo assim, pode estar deixando o Corinthians de forma gratuita. Mais um jogador, mais um atleta considerado uma joia da base que pode estar saindo. Alguns dias atrás eu informei a vocês a saída do jovem atacante Dante, que saiu de graça com o Corinthians mantendo 20%, saindo para um clube de Portugal, e agora o Lorenzo é mais um jogador que pode estar indo pelo mesmo caminho. Claro, vamos aguardar todas as confirmações, mas se realmente isso estiver acontecendo, mais um grande absurdo envolvendo a nossa base, mais um jovem jogador, mais uma joia sendo perdida pelo clube. A minha opinião quanto a essa informação que o Lorenzo já assinou um pré-contrato com um clube da Série C do futebol da Itália é a seguinte: sinceramente, chega a ser inacreditável o que está acontecendo na base do Corinthians. Há alguns dias atrás eu informei para vocês atrasos nas ajudas de custos, mais de 300 atletas foram afetados, e agora o Corinthians começa a perder jogadores de graça. O Dante já está confirmado, foi embora, o Corinthians manteve 20% e ainda teve gente que tratou isso como uma grande negociação. Tudo bem, respeita a opinião de cada um. Agora, o próximo é o Lorenzo, pelas informações da Itatiaia. Pelo jeito, vamos começar a perder jogadores. E quais os motivos? Engraçado que no ano passado, quando o Manchester City, Bahia, veio e comprou o Cauê Furquim, fizeram todas aquelas mobilizações para renovar os contratos dos jovens jogadores, para não perder mais atletas. Naquela época, o Corinthians recebeu 14 milhões do Bahia, barra Grupo City, porque eles simplesmente chegaram e pagaram a multa rescisória. E agora? Os jogadores vão começar a sair e tudo vai ser tratado como normal. O Lorenzo é um dos zagueiros considerados mais promissores da base. É um zagueiro que é considerado um grande talento, que está muito próximo de se tornar uma grande realidade. Ele se destaca pela estatura, ele se destaca pela saída de bola e, claro, é um zagueiro muito tranquilo, então um zagueiro que é considerado com muita qualidade. Então, como que o Corinthians começa a perder os jogadores assim? É algo que chama muito a atenção e isso não pode ficar acontecendo. Alguém pode estar se beneficiando. Alguém, menos o Corinthians nessas condições. Enfim, claro, vamos aguardar todas as confirmações, mas segundo a Itatiaia, ele já até assinou esse pré-contrato, está só aguardando o vínculo dele com o Corinthians se encerrar para poder ir embora. Mais um possível grande absurdo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. Finalmente, o Memphis apareceu. O Memphis acabou se pronunciando. Na verdade, ele acabou ali fazendo um forte desabafo em suas redes sociais. Será que tem algum envolvimento já com o Corinthians? Vamos lá. O Memphis, eu acredito que a maioria de nós, torcedores do Corinthians, estamos na expectativa do que vai acontecer com o jogador. Lembrando que o Memphis foi eliminado com a sua seleção da Holanda da Copa do Mundo no dia 29 de junho, e a partir dali passamos a ter as atenções voltadas sobre a situação do atleta com o Timão. Memphis tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho, e claro que estamos na expectativa sobre uma
informação final sobre o atleta, vai renovar ou vai embora. Fato é que ainda não temos nada oficial do clube. Pelo que se fala, o Memphis recebeu entre 10 a 15 dias de férias. Há quem também garanta que o Memphis vai ter o mesmo período que o restante do elenco, cerca de 25 dias, então ainda nada oficializado. O que se fala também é que o Corinthians enviou uma proposta para o Memphis, algo na casa de R$ 1.800.000 por mês em salários e, claro, parcelar a dívida de cerca de 43 milhões que o clube tem com ele. Há quem diga que o Memphis recusou essa primeira proposta e há quem diga que as coisas seguem em negociação, que as negociações ainda seguem. Então, como eu disse, nada oficializado. O Memphis, depois da eliminação da seleção da Holanda, ele acabou sumindo até a última terça-feira, dia 7 de julho, quando o Memphis apareceu, se pronunciou em suas redes sociais, fazendo um forte desabafo, claro, não tendo nenhuma ligação com o Corinthians. O Memphis colocou o seguinte story, falando, na verdade, sobre a eliminação da seleção da Holanda na Copa, conforme vocês estão vendo. Ainda não encontrei palavras para articular como me sinto. Estou devastado por ter acabado assim. O jogador, então, e se lamentou, se pronunciou, na verdade, pela primeira vez após a eliminação da sua seleção. Então, ainda não temos nada em relação ao seu futuro no nosso Corinthians. Teremos que aguardar, é o que eu venho falando para vocês. Acredito que nos próximos dias teremos novidades, inclusive até de repente do próprio Memphis, que já fez ali a sua primeira aparição. Então, temos que continuar aguardando. A minha opinião quanto a esse desabafo do Memphis nas suas redes sociais é a seguinte: estamos falando do Memphis ter começado a aparecer. Na verdade, o Memphis apareceu. Depois da eliminação da seleção da Holanda, que foi no dia 29, o Memphis sumiu e foi aparecer 8 dias depois, através dessa publicação em suas redes sociais. Então, absolutamente que as expectativas aumentam. Qual será a próxima publicação do Memphis? É aí, claro, que todos também ficamos na expectativa. Eu ainda mantenho o que eu falei para vocês. Eu ainda acho que o Memphis não vai permanecer devido aos políticos que ele criticou lá depois do título da Copa do Brasil no ano passado, e com razão. O Memphis, ele acabou entrando nessa e esses políticos ainda estão no clube e, claro, participando ali ativamente junto das decisões do presidente Osmar Stabile. Tanto é que há quem garanta que se o Stabile renovar com o Memphis, ele perderá apoio político. Então, para vocês verem como que as coisas são no Corinthians, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Já falei para vocês que eu gostaria que o Memphis renovasse. Eu acompanhei a evolução dos jogadores quando o Memphis chegou lá em 2024. Claro, um Memphis aparentemente mais dedicado e um Memphis, claro, com uma sequência maior dentro de campo. Por esse ano, por exemplo, o Memphis praticamente nem tem números, apenas um gol e uma assistência, pouquíssimos jogos. Tem aquele detalhe que se ele voltar jogar mais 2 jogos, receberá pouco mais de 13 milhões e 100 mil em bônus, aumentando a dívida que o Corinthians tem com ele, que hoje está na casa de 43 milhões. Então, a resposta do Memphis ao Corinthians, ela ainda, pelo menos oficialmente, ela não veio. O Memphis respondeu o Corinthians? Não. Mas ele acabou tendo ali a sua primeira aparição, podemos considerar ali depois da eliminação da seleção da Holanda na Copa do Mundo. Finalmente o Memphis apareceu e agora vamos aguardar aí os próximos dias se teremos já algo oficializado em relação ao jogador. Para mim, o destino dele, o futuro dele tem que ser definido o quanto antes, principalmente pela questão do Fernando Diniz. Claro que o Fernando Diniz já está ali fazendo o seu esquema, se virando sem o Memphis. Então, é algo que eu já falei para vocês, que eu acho que é difícil acontecer a permanência dele, diferente do que eu gostaria, mas enfim, vamos aguardar os próximos dias, que eu acredito que teremos novidades e, claro, queremos aí algo oficial para que se resolva o quanto antes possível toda a situação envolvendo o jogador. Então, o Memphis respondeu o Corinthians? Oficialmente ainda não, mas já teve ali a sua primeira aparição, desabafando, se lamentando sobre a eliminação da sua seleção na Copa do Mundo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês
sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!